Namaskar, sejam bem-vindos a essa live de hoje, que mais do que uma live oficial, ela é uma conversa que eu faço de todas as coisas que eu também converso aqui no Espaço Ayum. E hoje como já expliquei isso, essas lives, elas são intuídas ou então sugeridas pelas pessoas com as quais convivo. Eu assistindo lives e programas de internet, eu ouvi do professor Ailton Krenak uma frase que norteou esses dias depois que eu ouvi, que o futuro é ancestral. E isso ficou reverberando na minha cabeça durante esses dias, de que forma isso se operacionaliza. E uma das coisas para operacionalizar esse futuro ancestral é o reportar a minha infância, que sempre eu digo para as pessoas que eu nasci numa bolha. Por que uma bolha? Porque era uma localização dentro da mata, em ambientes que não tinham muito contato com a civilização, até porque também a civilização era muito diferente dos dias atuais. Imagina, eu nasci em 1954. Então, os meus primeiros sinais de compreensão da realidade foi no final da década de 50. E por aí foi indo até 1966, quando eu migrei para São Gonçalo, que também, como cidade, não era muito diferente. E por isso, eu escolhi esse tema hoje para conversar. Até porque esse tema, ele é bem recorrente atualmente aqui no Espaço Ayum, através da Mariana, que me trouxe várias pessoas que hoje trabalham e que vivem os sonhos, através do que os meus alunos comentam aqui, e que depois desse trabalho da Angelina, que a Mariana me trouxe, eu vim também conhecer através de vídeos um neurocientista brasileiro, o nome dele é Siddhartha, acho que é Siddhartha Oliveira, ele é professor da Universidade do Rio Grande do Norte, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e ele tem como vertente no trabalho de pesquisa dele os sonhos. Então, os sonhos, eles vieram chegando para a minha vida, mas como uma novidade? Não, como uma ancestralidade. Por que uma ancestralidade? Minha mãe, ela trazia, o sonho para ela sempre foi uma válvula de escape, um alento para aquela realidade dura que ela vivia. E qual era a realidade dura? Era um lugar que não tinha luz elétrica, que não tinha água encanada, que ela tinha que percorrer uma distância de 11 quilômetros se precisasse vir à cidade. Então, dentro daquela realidade dura, ela tinha o sonho como uma válvula de escape. E eu sempre, desde menina, ouvia ela contar alguns sonhos. Quais eram os sonhos que foram mais fortes para mim? 2 sonhos dela. Um, onde isso é claro, desde pequena eu ouvia ela falar nesse sonho, onde o céu se abria e Nossa Senhora vinha de braços abertos e pegava ela no colo.
Um outro sonho também que ficou forte da minha mãe foi ela dizendo que um dia ela sonhou com a morte e ela sentiu que uma roupa pesada saía e ela ficava muito leve. Como muito leve ela podia voar. E ela dizia sempre assim: os sonhos de voo são sonhos maravilhosos. E aí eu hoje compreendo que aqueles sonhos alimentaram os dias dela, fizeram com que ela transcendesse aquela realidade dura que ela vivia. E não só minha mãe, como as outras pessoas, elas tinham esse hábito. De manhã elas contavam os seus sonhos, elas partilhavam com os vizinhos, ela contava para os filhos. E isso foi uma coisa perdida, porque desde que, lá mesmo, na Aurora, quando entrou a televisão, nós perdemos os sonhos. Nós perdemos os sonhos, porque o que se contava no dia seguinte era o programa da noite. Era o programa que viram na televisão e aí entraram nessa época a novela. E aí as pessoas passaram a comentar os capítulos da novela. E isso eu vi lá na Aurora. E quando eu cheguei a São Gonçalo, a televisão já existia e aí as conversas giravam em torno dos programas de televisão, giravam em torno dos noticiários, que na minha infância nós não tínhamos noticiários e nem tínhamos novela. E aí mais tarde isso entra. Mas por que eu estou comentando isso? Não é que nós, nesse momento, vamos abrir mão desses ganhos. Quais são os ganhos que eu tenho, que vocês têm, que todos nós temos? Os ganhos da internet, os ganhos da comunicação, que melhorou muito, mas nós não podemos perder de vista aquilo que o professor Ailton Krenak fala, a ancestralidade. E incorporar, e é isso que precisa ser feito nesse momento. Com todo esse dinamismo que nós temos nos dias atuais, com todos esses ganhos, é necessário incorporar a ancestralidade. E uma das razões que faz com que essa ancestralidade não seja incorporada é que, segundo as pesquisas, nunca a humanidade viveu um momento onde os jovens eles dizem saber mais do que os pais. Então, todo jovem, por ter acesso mais fácil aos meios de comunicação, à linguagem eletrônica, de internet, o que eles dizem? Eles sabem mais. E aí o que eles fizeram também, isso não só os jovens, mas como as pessoas, mas até mesmo as mais antigas, elas passaram a vivenciar uma sabedoria do Google. Então toda doença vai para o Google, toda dificuldade vai para o Google. Não que isso seja ruim, mas o que nós perdemos da ancestralidade, ela está fazendo muita falta. É como se nós fôssemos árvores em que perdemos as nossas raízes. Nós somos árvores sobre a terra. E se essa árvore está sobre a terra, sem raízes profundas, qualquer vento derruba. Então, o sonho é uma possibilidade que nós temos de nos curarmos. O sonho é uma possibilidade que nós temos de viver os dias que nós estamos vivendo com mais sabedoria. Mas para ter o sonho, é preciso acontecer uma coisa que não acontece mais quase, é dormir.
Nós estamos falando do sonho quando dormimos. E aí, eu, na minha infância, naquela bolha que eu falei para vocês, eu nunca vi alguém tomar um remédio para dormir. Nunca. Desde os vizinhos, os meus tios, as minhas tias, os meus avós, eu nunca vi um medicamento, nunca vi uma pessoa tomar remédio para dormir. Outra coisa também, que já deixando uma deixa para um próximo vídeo, é que eu nunca vi uma pessoa gorda, eu nunca vi um obeso. Eu só fui ver um obeso já na idade mais adulta, de 16, 17 anos para cima. E também, tantos obesos como nos dias atuais, eu também nunca vi. Então, isso dá uma pista. Se naquela época a gente não tinha ninguém que tomava remédio para dormir, ninguém que era obeso, eu vou buscar junto a essas sabedorias o porquê. E um dos porquês, porque o sonho não é um objeto de cura, um objeto de transcendência, é porque não se dorme. Toda a natureza dorme. Árvore, pássaros, animais, todos dormem. E eu já falei isso numa outra live, que quando uma pessoa diz, eu sou vespertina, eu sou matutina, gente, isso não existe. Todas as pessoas, elas têm uma condição para dormir à noite, elas precisam dormir à noite, porque isso já é muito noticiado. Certas glândulas, como a glândula pineal, ela vai funcionar à noite, no sono profundo. E esse sono tem que acontecer no máximo até 10 horas da noite. Aí, sem dormir, como sonhar? Porque o sono, ele tem etapas. Tem uma etapa em que a gente mergulha naquela coisa gostosa, tipo sono do sofá. Tem uma outra etapa onde nós ficamos no mais profundo e na superfície, que é o que é muito comum e as pessoas estão estudando, que é o sono REM. E tem aquele sono profundo pesado. Depois disso, aí ele volta à superfície, aí ele vai ficando mais leve até que venha o despertar. Então, essas fases do sono são fases que vão modular os sonhos. E aí a gente vai ter o sonho conforme a etapa do sono. Quando eu estou naquela segunda etapa do sono, onde eu vou me desconectando mais e mais da realidade imanente e vou entrando numa realidade transcendente, onde o meu corpo completamente relaxado vai permitindo a liberação de imagens que estão no inconsciente. Mas para isso acontecer, a condição básica é dormir. Como? Dormir naturalmente. Quem não dorme naturalmente está doente e precisa buscar cura. E essa cura não está nos remédios, no fármaco do cotidiano. Isso, pelo contrário, vai danificando todo o sistema neurológico, circulatório, e todo o sistema vai ficando avariado. E aí chega um ponto que as doenças de natureza cerebral vão se instalando, as doenças circulatórias vão se instalando pela conta, isso já falamos em várias lives aqui, por conta desse acúmulo de substâncias inorgânicas que o nosso corpo não dá conta de expelir. E aí, o primeiro passo é dormir. Depois do segundo passo, o segundo passo é relaxar, é dormir, porque não basta dormir, é preciso dormir um sono relaxado.
Porque se você dorme e acorda cansado, você não relaxou. Não há relaxamento, como o relaxamento dos animais, o relaxamento das crianças. Sem o relaxamento, você não acessa esse conteúdo mais profundo de onde vêm as imagens oníricas. E que imagens são essas? Primeiro, a gente ouve muito falar dos sonhos premonitórios. Eu ouvia muito da minha mãe todos os sonhos premonitórios que ela viveu. E eu também, em alguns momentos, já vivi alguns sonhos premonitórios. Alguém vai chegar amanhã. Eu vi a cor da roupa. Minha mãe sempre relatava que ela sabia uma coisa que ia acontecer. Esse é um sonho premonitório que é muito comum. Por quê? Que é comum? Porque passado, presente e futuro, eles estão no mesmo plano. O futuro está aqui, o passado está aqui, o presente aqui. A única dificuldade é que nós não temos acesso a isso. Um outro sonho é o sonho simbólico. Esse sonho simbólico é muito tratado na internet e nos livros. Sonhar com cobra é isso, sonhar com dente. Eu sempre lembro sempre disso. Sonhar com dente é morte, sonhar com isso aqui é traição. Tudo bem, mas como nós somos diferentes, nós temos realidades únicas. Daí o sonho não ter o mesmo sentido para todas as pessoas. E aí o sonho simbólico é um sonho que é muito tratado em terapias. Freud, Jung, eu vou tratar de especial de Jung porque é o nosso campo de estudos. Aqui no Espaço A1 nós temos um grupo de estudos de Jung há 20 anos. E aí isso me permite uma certa familiaridade com a linguagem dos sonhos de Jung. Que Jung ele dizia que é melhor você não dormir do que você não sonhar. Porque o sonho é a liberação dos conteúdos que estão no nosso inconsciente. E essa liberação desses conteúdos, eles vêm de forma simbólica. E esse simbolismo, ele só pode ser avaliado pela própria pessoa. Um certo momento da minha vida, eu fiz uma terapia de sonhos com um psicólogo no Rio de Janeiro. Na época, eu morava por lá. Eu fiquei 1 ano levando toda semana um sonho para ele. E esse sonho que eu levava, eu mesma, através de uma condução que ele fazia, eu mesma é que ia decodificando o meu sonho. E eu acessei a muitas realidades internas que estavam afetando a minha realidade externa. Então, isso é um sonho simbólico. Existem sonhos que são sonhos assim muito claros. Essa semana eu sonhei com uma pessoa caminhando por esse quintal. Ele é muito claro. Aí essa pessoa caminhando pelo quintal, ele não tem assim muito simbolismo. Uma pessoa que eu vi. E existe uma outra forma de sonho, que é um sonho assim que muita gente tem. Que são sonhos confusos, sonhos sem pé nem cabeça, sonho que vai, sonho que vem, mas eles são confusos pela nossa dificuldade de leitura. Assim como em tempos passados, isso era comum, vocês já viram na linguagem bíblica, nas linguagens dos povos mais antigos, nas linguagens de povos ancestrais do Brasil, da América, de qualquer lugar, eles tinham uma pessoa que normalmente essa pessoa tinha destaque dentro daquela condição de comunidade que ajudava na leitura dos sonhos. E normalmente essa pessoa que ajudava na leitura dos sonhos eram pessoas de muita sabedoria. Porque outra coisa que nós também perdemos foi essa condição de validar
a sabedoria de povos mais ancestrais, porque desde que nós pegamos as matrizes europeias, americanas, nós fomos desqualificando essa sabedoria dos nossos povos mais ancestrais, que não é só pertinente ao nosso país, mas a todo mundo existe isso. E aí é uma pena que a gente não possa ir mais adiante, mas vamos lembrar de uma coisa: quando nós perdemos isso, isso também teve uma intenção social, econômica, porque o que gerencia o nosso mundo, infelizmente, ainda é a condição de poder, a condição de dinheiro, a condição de mais-valia. E aí, qual é a condição que fez com que nós perdêssemos a nossa qualidade de sono? É muito comum, e eu particularmente, eu ouço muito em relação a mim, as pessoas rirem porque eu durmo cedo e acordar cedo. Graças a Deus que está mudando, já foi bem pior. Porque você vê a população jovem toda, em sua maioria acorda tarde. Mas não é porque ela durma mais, ela acorda tarde porque ela dorme tarde. E aí as pessoas, nossa, acordar cedo, Deus me livre, sabe aquelas brincadeirinhas que não são brincadeiras, que desqualificam uma pessoa que acorda cedo e que dorme cedo e que num processo de etarismo considera que quem faz isso são pessoas mais velhas? Não, claro que não é. Isso é uma pura e tremenda ignorância. Nós perdemos a condição de dormir cedo porque nós temos que dar dinheiro para o sistema. Dinheiro como? Quando eu ligo um canal de TV, quando eu ligo um computador, que eu abro um smartphone, só o meu olhar já está dando dinheiro para alguém. E aí, através da frequência de pessoas que estão assistindo aqueles programas, já está qualificando financeiramente algumas empresas e canais de televisão. Por isso que é necessário que as pessoas durmam tarde e, o que é pior, acreditem que isso valida uma condição de sabedoria, uma condição de juventude, uma condição mais para que o outro seja menos. Mas nessa sociedade que nós vivemos, nós não somos mais nem menos. Nesse planeta nós não somos mais nem menos. Nós somos e somos únicos. E essa condição de arrancar do ser humano aquilo que é a sua natureza está fazendo o empobrecimento de saúde, o empobrecimento energético e o empobrecimento de sabedoria. Condição para sonhar é dormir. Mas como que vai dormir se algumas pessoas precisam trabalhar à noite? Como que vai dormir se precisa estudar à noite? Como que vai dormir se chega cansado e como distração a TV, o computador? Eu preciso me distrair. Distração não é de fora, distração é de dentro. Distração é aquilo que é natural, a natureza, as crianças, os animais, as plantas. E esse ritmo também que foi perdido faz com que não possamos dormir bem. E se não dormimos, não vamos sonhar. Porque a perda do sonho à noite fez também com que o ser humano perdesse o sonho acordado.
E essa é uma pesquisa que não é oficial, mas é extraoficial e oficial para mim. Eu perguntei a muitas pessoas: qual é o seu sonho? E a maioria não sabe mais. As pessoas perderam os seus sonhos acordadas. Assim como elas perderam o sonho da noite, elas também perderam o sonho do dia. E atravessam os dias como autômatas, sem ter sonhos. Porque os sonhos, eles são como o timão de um navio que vai nos direcionando ao porto seguro. Não importa a idade da vida, os sonhos, eles são possibilidades que nós temos para atravessar essa jornada com qualidade humana, com qualidade emocional, com qualidade de afeto. Porque eu só vou ser feliz dentro de um momento difícil se eu tiver um sonho. E quando eu tenho um sonho, eu nem percebo o chão com espinho, eu não percebo a pedra, porque eu tenho um sonho. E os seres humanos perderam o sonho do dia e esqueceram completamente o sonho da noite. Porque o sonho da noite depende de dormir. E dormir é uma coisa que virou luxo na nossa sociedade. Por isso que Rivotril, que eu conheço, deve ter muitos outros, ele é num preço muito pequeno. Em sua maioria, esses medicamentos são todos placebos, mas os que funcionam, eles são muito vendidos, e por serem mais vendidos, o preço é muito pequeno. E o que eu tenho para encerrar aqui, para que vocês possam olhar, é que nós precisamos de ritmos. E o que é ritmo? É o ritmo da natureza. Anoiteceu. Aí tem até a música. Peguei a viola e fui cantar. Então, anoiteceu, não é hora mais de estudar. Anoiteceu, não é hora mais da TV. Anoiteceu, não é mais hora do computador, do telefone. É hora de cantar. É hora de conversar, conversas saudáveis. É hora de cantar músicas que elevam a consciência, que dinamizam o espírito. Essa é a nossa condição. Daí, dormir. Porque por melhor que seja o colchão, a decoração do quarto, se você precisa de medicamento, esse sono não vale nada. Terminou isso, e aí eu vou partilhar com vocês uma coisa muito engraçada. Na minha casa, na bolha, lá da infância, tinha um buraco na telha, nós não tínhamos relógio. E era interessante a forma com que nós víamos as horas. Tinha um buraco na telha. Quando aquele buraquinho começava a entrar luz, aí todo mundo acordava. E eu lembro meu pai ensinando a ver a hora pela sombra do sol que batia no telhado e ia marcando a hora. E as estações do ano pelo pôr do sol nas montanhas. Claro que a gente não precisa de mais nada disso. E é muito interessante também o que temos. Mas não podemos esquecer. Não podemos esquecer aquilo que é lei da vida. Temos que dormir. E com este sono, provavelmente teremos sonhos. Quanto à leitura do sonho, ela pode ser feita de uma forma intelectual, como eu vivi naquele consultório, o terapeuta lendo comigo o sonho, ou então como da minha mãe. Ela não soube ter uma leitura intelectual do sonho dela,
mas o sonho dela ajudou ela a atravessar todos aqueles momentos difíceis da vida dela. E ao longo da vida eu aprendi muito isso, a olhar o sonho, a sentir. Não sabia muitas vezes decodificar, mas até hoje, e eu acho que cada um de vocês que agora está me ouvindo já tiveram ao amanhecer a sensação do sonho. Sabe aquele sonho que te deixa feliz? Aquele sonho que você fica num estado de êxtase e não sabe por quê? Assim como aqueles sonhos que perturbam a nossa mente. E uma das coisas que fazem perturbar muito a mente é dormir com o estômago cheio. Por isso que, como toda a natureza, uma alimentação só deve ser feita até 7 horas da noite, conforme o horário que você durma. E também com a observação do sol no céu. Como agora o sol leva mais tempo no céu, o nosso horário de alimentação pode ser um pouco mais esticado. Mas quando estamos no inverno, que o sol fica menos tempo no céu, nossa alimentação diminui. E com o estômago vazio, com os nossos canais energéticos limpos, nós temos condições de nos colocarmos para dormir de forma mais leve e com isso sonhar. O sonho vem do porão da nossa casa, onde estão guardados os móveis. Móveis que pertenceram a gente, móveis que pertenceram aos ancestrais e outros que pertenceram a toda a humanidade. Nós, na superfície, se tamparmos essas imagens simbólicas, seremos que nem panela de pressão, vai esticando e um dia explode. E aí nós estamos vendo muitas explosões, né? Psiquismos explodidos e implodidos. Viver, as músicas já dizem, é sonhar. E o sonho, para encerrar, ele não é só um sonho pessoal. Ele é sonho, na maioria, são sonhos coletivos, porque na nossa convivência nós vamos permeando a energia dos inconscientes que nós convivemos. Então, sonho que sonha só. A música também já diz, sonho que sonha junto. E viver é dormir e sonhar. Namaskar para todos, até a próxima semana com mais um programa, sabe-se lá de quê? Quem sabe o sonho não nos direciona. Beijo para todos.